Quer tornar alguém feliz? Compartilhe essa mensagem. Se inscreva em nosso canal no YouTube. O Grand Canyon é uma criação maravilhosa de Deus. Ele é um desfiladeiro íngreme que acompanha o Rio Colorado nos Estados Unidos. E apesar da sua grandeza, é uma experiência tremenda. A sensação de estar na borda só pode ser descrita como pura reverência. Não há dúvidas de que as suas dimensões foram criadas por um Deus criativo e incrível, pois é algo grande e impressionante demais para ter sido feito pelo homem. Maior e mais impressionante que o Grand Canyon é o poder da obra de Jesus que podemos ver na vida do apóstolo Paulo. O abismo entre Saulo e Jesus certamente era mais profundo que o Grand Canyon, mas isso não impediu o Senhor de o alcançar e transformar a sua vida. A conversão de Paulo é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, um exemplo de que qualquer pessoa pode conhecer a Jesus e se salvar. Vemos que não há pecado tão grande a ponto de impedir o alcance da graça. Basta que haja verdadeiro arrependimento. Nem todas as conversões acontecem de forma tão dramática, mas todas as conversões a Jesus significam mesmo a regeneração de uma pessoa pecadora que recebe o Espírito de Deus e é declarada eternamente justa pela fé em Jesus. Também aprendemos com Paulo que, se quisermos ser verdadeiramente convertidos, devemos ser humildes, devemos nos reconhecer como pecadores e estar dispostos a viver uma vida nova. Ao nos arrepender, nos viramos para uma nova direção. Somos aceitos por Deus que perdoa e apaga nossos pecados passados. Ao ter revelação disso, Paulo se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Com a história de hoje, aprendemos que ninguém neste mundo está fora do alcance da salvação que está em Jesus. Sim, é possível rejeitar Jesus e muitas pessoas fazem essa escolha. Mas a salvação está disponível a toda e qualquer pessoa. Isso é um encorajamento quando pensamos em familiares e amigos que ainda não conhecem Jesus. Por isso devemos continuar orando por eles e compartilhando a nossa fé. Que cada um possa experimentar e escolher o caminho que Jesus conquistou por nós. Durante todo esse tempo, Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso por exterminá-los. Ele solicitou ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar às sinagogas de Damasco. Assim, caso encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho, mulher ou homem, poderia prendê-los e levá-los a Jerusalém. Ele partiu, já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és, Senhor? Sou Jesus, aquele que você persegue. Quero que se levante e entre na cidade. Ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados, porque podiam ouvir o som, mas não viam ninguém. Quando se levantou, Saulo percebeu que havia ficado cego. Eles tiveram que levá-lo a Damasco pela mão. Ele continuou cego por 3 dias. E depois desse tempo, não comeu nem bebeu nada. Buscar um coração humilde nos permite receber mais do Senhor. Nos arrepender de nosso pecado e renovar nossa mente em Cristo. Entre na presença de Deus neste momento e se arrependa ao contemplar o preço pago por sua vida. Peça ao Espírito Santo para renovar sua mente e abençoar o seu caminho.
A vida de Paulo mudou radicalmente quando ele teve a revelação de quem Jesus verdadeiramente é. Peça ao Espírito Santo para lhe dar essa mesma revelação, para que você possa servi-lo plenamente e com maior fidelidade. Pense nisso. Sentiu a emoção dessa mensagem? Compartilhe com as pessoas que você gosta. Uma das grandes promessas das Escrituras é que a presença de Deus está conosco. A Bíblia nos lembra, uma vez após a outra, que Deus está sempre conosco. Desde o início de Gênesis até o final de Apocalipse, a palavra de Deus nos oferece promessas reconfortantes, que nos lembram da sua fidelidade. Elas nos dizem que Deus deseja estar perto de nós. Ele deseja caminhar conosco e promete que nunca nos deixará. Nos momentos em que nos sentimos mais distantes de Deus, podemos voltar à Bíblia e ler as grandes promessas que Deus nos dá. Quando nos sentimos mais desesperados, podemos descansar nas promessas das Escrituras. Pois essas promessas nos lembram da grande notícia de que Deus está conosco em todos os momentos. Significa que Ele está conosco nos bons momentos, quando sentimos Sua presença e quando confiamos plenamente. Mas também significa que Ele está conosco nos momentos mais desafiadores, quando mais sentimos vontade de desistir. Aqui estão alguns principais versículos da Bíblia que nos dizem que Deus está sempre conosco. Ao ouvir esses versículos, permita que Deus o lembre novamente de que Ele está sempre com você. E permita que Ele estenda sua promessa a você novamente, de que Ele nunca o deixará e nem o abandonará. Vemos Deus com a humanidade logo no início da Bíblia. Nos é dito em Gênesis 3, que Deus andou fisicamente no Jardim do Éden. Embora possamos não ter essa presença física ao nosso lado hoje, sua presença espiritual é prometida em muitas ocasiões ao longo do Antigo Testamento. Deus lembra a seu povo repetidas vezes que Ele está sempre com eles, em todas as circunstâncias e em todas as estações. Como está escrito: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Nestes versículos bíblicos do Antigo Testamento, vemos que Deus promete estar conosco em todos os momentos. Ele promete estar conosco como nossa força e como nosso auxílio. Ele está conosco onde quer que vamos e em qualquer circunstância em que nos encontremos. Mesmo quando estamos no meio das provações mais profundas e desafiadoras, até mesmo da própria morte, Deus está conosco em tudo. Ao descansar e meditar nessas passagens, podemos ter certeza de que Deus nos acompanhará
em todos os momentos que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. A promessa de Deus estar conosco continua no Novo Testamento e nos lembra regularmente da fidelidade de Deus e de seu amor implacável por cada um de nós. Por meio da promessa de Jesus, podemos ter certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Como está escrito: "E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco." Ao longo do Novo Testamento, temos a certeza de que Deus está conosco. Jesus veio à Terra fisicamente. Ele se tornou totalmente homem e trilhou o caminho que todos nós trilhamos para que Ele pudesse pagar o preço final por nossos pecados. Ele ressuscitou da sepultura e subiu ao céu, mas não nos deixou sozinhos. Em vez disso, Ele continua conosco todos os dias por meio do seu Espírito Santo. Ele está sempre nos acompanhando e caminhando conosco em todas as etapas da vida. Paulo vai ainda mais longe e diz que não há nada em toda a criação que possa nos separar de Deus. Estamos unidos a Ele. Deus está com você hoje e agora. Deus estende essas promessas a você hoje. Deus deseja que você conheça sua proximidade e que caminhe consciente de sua presença com você. Quando Jesus veio à Terra, Deus lhe deu o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus veio para nos mostrar de uma vez por todas que Deus não se envergonha da nossa bagunça. Ele não fica desencorajado pelo nosso pecado ou desinteressado em nossas vidas. Ele é um Deus que nos ama profundamente e que quer se envolver em nossas vidas e que deseja caminhar por toda a eternidade em relacionamento com a sua criação. Saiba hoje que Deus está com você, mesmo quando você sente que Deus está ausente ou distante. Ele está com você, caminhando ao seu lado e segurando você em seus braços. Como aprendemos desses versículos da Bíblia, Ele é o Deus que se aproximou física e espiritualmente. Nosso Deus passou a residir na bagunça da humanidade para nos mostrar que Ele nos ama eternamente. Ele sempre estará ao seu lado, em todas as situações e em todas as temporadas. Pense nisso. Que ótima reflexão, não é? Se inscreva em nosso canal. Depois de algum tempo, você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas.
E você começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo e aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se levam anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde chegou, mas onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla os seus atos ou eles controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Portanto, plante seu jardim, decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Se você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais, e que realmente a vida tem valor,
e que você tem valor diante da vida. Pense nisso. O que você achou da mensagem de hoje? Você concorda? Se identifica com ela? Nos conte aqui nos comentários.